Pessoal, vamos lá dar continuidade. Vamos entrar agora na introdução do curso Kaizen, ok? Relembrando que esse curso tem de forma isolada no site da Expertise, através da plataforma do Hotmart, mas ele também é conteúdo do curso Especialista em Melhoria Contínua e do Greenbelt, ok? Vamos lá. Qual é a base do Kaizen? A base do Kaizen é a produção enxuta. O que é produção enxuta? Sistema Toyota de produção. Vale lembrar que a produção enxuta não é um conceito baseado em um programa, porque programa dá a ideia de algo que tem início, meio e fim. Como você assistir um programa de televisão, você começa, tem introdução, tem o desenvolvimento do filme e tem a conclusão. Não, a produção enxuta é uma filosofia. Ela iniciou no Japão, desde a fábrica de teares, antes de fabricarem carros, tá certo? Com estilo Toyota, mas depois ela foi migrando para a indústria automotiva. Aí chegou aos carros que nós vemos circulando nas nossas cidades com o nome Toyota. E quem foi o pai do sistema Toyota de produção? Taishi Ono, o engenheiro da Toyota. Ele trabalhava na fábrica de teares e foi transferido para a indústria automotiva logo no início, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa questão de achar que a produção enxuta é um programa dificulta seu aprendizado para muitos profissionais. Por quê? Porque nós gostamos de boas orientações passo a passo. Me entenda, o que são orientações passo a passo? É como se fosse uma receita de bolo. E uma coisa que o sistema Toyota de produção não é uma receita de bolo. Uma fórmula pronta que se você aplicar vai dar certo. Veja bem, eu passei por 9 indústrias. Eu diria que das 9, 7 utilizavam ferramentas do sistema Toyota de produção. E cada fábrica dessa tinha a sua cultura própria, tinha a sua metodologia. Inclusive um dos livros que eu li recentemente sobre o sistema Toyota de produção, a introdução é de um CEO da Alcoa, onde eu trabalhei por 9 anos. E a Alcoa, todo mundo sabe que tem um sistema próprio chamado ABS, que quer dizer Alcoa Business System. Mas o que é o sistema Alcoa de negócios, Alcoa Business System? São várias ferramentas de melhoria contínua. Utiliza PDCA, utiliza a eliminação dos 8 desperdícios, utiliza os eventos Kaizen. Estão me entendendo, gente? Por que eu estou falando que é difícil de ser entendido? Porque as pessoas acham que é só seguir um programa passo a passo. Não. Aonde o sistema Toyota de produção é aplicado fora da Toyota, ele se adapta aos programas existentes. Me entenderam? Então, se você trabalhar numa multinacional, está assistindo esse curso, as ferramentas do sistema Toyota de produção vão se adaptar ao seu sistema. Não significa dizer que ele vai eliminar o sistema que sua empresa pratica. Você pode trabalhar numa empresa que tem o TPM, Manutenção Total da Produtividade. É uma ferramenta do sistema Toyota de produção. Você também pode trabalhar numa empresa que tem o WCM. O WCM foi criado por um consultor chamado Yamashima, no Japão, que também bebeu dessa fonte. É como se o sistema Toyota de produção fosse um grande guarda-chuva. E várias metodologias estão bebendo dessa fonte, estão abaixo do guarda-chuva, ok? Na sua forma mais simples, a produção enxuta trata de eliminar o desperdício ou esforço sem valor agregado numa empresa. O que é que Taishi Ono passou grande parte da sua vida fazendo? Observando processos. Apesar de ser um executivo da Toyota, eu já li a bibliografia de Taishi Ono, ele passava horas na frente de uma máquina, observando o processo. Como é que começa o processo? Na chegada da matéria-prima na primeira máquina, mas depois essa matéria-prima ela muda de nome, ela passa para ser chamada por o produto em processamento,
ou subconjunto. Imagine uma indústria automotiva que ela faz a montagem do veículo, mas em alguma linha a porta é montada. Quando a porta chega para ser montada no carro, a porta é o que do carro? Um subconjunto, mas que veio de uma linha de produção de portas, ok? Assim como o motor, assim como o sistema de freio, assim como os amortecedores, assim como toda a fiação elétrica do carro, vem de uma fábrica dentro do polo. Assim como também, eu posso dizer, a injeção eletrônica. Aqui eu moro em Recife, tem aqui em Goiânia o polo automotivo da Fiat. Tem 16 fornecedores fornecendo subconjuntos para a FCA. Nesses subconjuntos são montadas as partes do carro. Tem uma fábrica que só monta os bancos, tem outra fábrica que só monta o tapete, tem outra fábrica que só monta os vidros. Estão me entendendo, gente? E isso não é específico de fábrica. O sistema Toyota de produção, ou Lean Manufacturing, se quiser chamar assim também é conhecido. Ele ficou muito conhecido porque ele pode ser utilizado em qualquer processo, em qualquer ramo, em qualquer segmento. Os eventos Kaizen que nós vamos aprender, eles podem ser aplicados muito firmemente no setor de serviços. Ele tem sido amplamente utilizado em hospitais. A melhoria contínua tem sido fator preponderante durante essa pandemia do coronavírus para que os hospitais ganhem agilidade. E o que é que preconiza aqui o último parágrafo? Que a produção enxuta é baseada na eliminação dos desperdícios. Que desperdícios são esses? Taishi Ono, ele observou 7 desperdícios nas linhas de produção, tanto da Toyota quanto nos fornecedores da Toyota. Então eu posso enumerar: superprodução é um desperdício. Isso está no tópico do custo de melhoria contínua. Dentro do tópico TPS, Sistema Toyota de Produção, a gente fala isso em detalhes. Mas eu só vou pontuar aqui para você saber, ok? Superprodução, excesso de processamento, transporte, movimentos desnecessários, defeitos, tempo de parada e estoques. Depois foi adicionado o último desperdício, já na década de 90, quando 5 engenheiros do MIT, para quem não sabe o que é MIT, é a sigla do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. 5 engenheiros investigaram, analisaram, ficaram muitos anos dentro da Toyota entendendo que processo era esse que estava revolucionando a maneira das empresas trabalharem. E fruto desse trabalho foi gerado um livro escrito A Máquina que Mudou o Mundo. Esse livro foi consagrado no mundo todo. Depois eles escreveram Lean Thinking, elimine desperdícios e aumente a produtividade. Lean Thinking é o quê? Pensamento enxuto. Ok, gente? O Kaizen é uma ferramenta do sistema Toyota de produção. Qual é a função básica do Kaizen? Eliminar esses desperdícios através da observação e de um trabalho utilizando várias ferramentas. O Kaizen visa eliminar os desperdícios através de melhorias promovidas através de eventos, que a gente chama eventos Kaizen, ok? Só resumindo aqui o sistema Toyota de produção, que a gente vai falar disso em detalhes no tópico TPS, dentro do curso de melhoria contínua, dentro do Yellow Belt, dentro do Green Belt. Mas para você saber o que é o sistema Toyota de produção, a gente aqui nessa casa, essa casa é chamada Casa do TPS. TPS é a sigla de Toyota Production Systems. Ele tem na sua base, na estabilidade, o 5S e o TPM. Por quê? A primeira coisa que se faz numa empresa quando vai se adotar o sistema Toyota de produção é aplicar o 5S. É organizar, é eliminar aquilo que é desnecessário,
é trabalhar com o essencial, é sinalizar a área, é ter disciplina, ok? São os 5S. E o TPM, manutenção total da produtividade, é fazer com que as máquinas trabalhem com a sua máxima eficiência projetada, ok? Aí você tem duas grandes colunas, o Just in Time e o Jidoka. Muita gente mistura os conceitos do sistema Toyota de produção, dizendo que sistema Toyota de produção é Just in Time. Não! Just in Time é uma das ferramentas do sistema Toyota de produção. É um dos pilares. Em resumo, o Just in Time é entregar o produto certo. Veja bem, você está numa fábrica, você trabalha com matérias-primas, então você faz a requisição dessa matéria-prima no almoxarifado. É super importante que essa matéria-prima seja entregue ela corretamente, porque se eu precisar de uma peça, de uma máquina, de subconjunto e vier outra, concorda que é perda de tempo? Então o Just in Time é entregar a peça certa. Você já entendeu que é peça certa. Imagina uma indústria de refrigerante que eu estou fabricando refrigerante sabor cola e chega um rótulo sabor limão. Chegou a matéria-prima, mas chegou certa? Não. Então isso é desperdício de tempo, porque eu vou ter que trocar essa matéria-prima. Então, em primeiro lugar, o material correto, ou a peça certa. No local correto, veja bem, onde é que eu coloco o rótulo? Usando como exemplo a fábrica de refrigerante. Na rotuladora. Se o almoxarife manda essa peça e o empilhador entrega na embaladora, é o local certo? Não. Então o Just in Time, além da peça certa, tem que entregar no local certo. Vamos lá, o Just in Time não acabou não, viu? Pense comigo, se eu preciso de 150 mil rótulos de cola e chega a 50 mil, o que é que vai acontecer com o meu processo? Vai parar. Eu vou ter que parar a linha para reabastecer. Tá certo isso, gente? De forma nenhuma. Então o Just in Time não é só entregar a peça certa no local certo. Tem que ser na quantidade certa. A quarta exigência do Just in Time. No momento certo. Veja como tudo se engrena. Imagine que eu estou fabricando refrigerante tipo limão e chega o rótulo de cola. Não é a hora de produzir a cola. Eu ainda vou passar pela mudança de linha. O que esse rótulo vai fazer na linha? Nada. Ele vai ficar parado. Então, Just in Time, peça certa, eu já falei, no local certo, ok, minha gente? Na quantidade correta, ok? E no tempo certo. A peça tem que chegar no momento exato do uso. Me entenderam? Peça certa, local certo, quantidade certa e no tempo certo. Joia? E ele tem outras ferramentas que também dão suporte ao Just in Time. Por exemplo, você tem que medir o tempo TACT ou TACT Time. O que é TACT Time? O ciclo de produção. Por que você tem que medir o ciclo de produção? Porque senão a peça não chega no momento certo. Eu tenho que saber meu ciclo de produção. Veja como é fácil. Eu posso estar falando ligeiro, mas estou falando explicado, ok? Se a máquina produz 20 mil garrafas por hora e eu tenho 100 mil rótulos, em quanto tempo esse rótulo vai acabar? Em 5 horas. Então eu tenho que saber o TACT Time, ou seja, o meu ciclo de produção, para saber o momento exato de chegar a peça. Concorda comigo? Não é legal, gente? E o sistema tem que ser puxado. O que é sistema puxado? Em vez do almoxarifado enviar o rótulo na hora que ele deseja, quem solicita o rótulo é a linha, porque a linha é que sabe o momento de vir a matéria-prima. Tá me entendendo? Isso configura um sistema puxado. O que é o sistema empurrado? É você receber sem pedir. É o almoxarifado colocar o rótulo sobre o pallet e mandar a empilhadeira levar.
Tá entendendo? Veja como é fácil. Eu trabalhei 32 anos com o sistema Toyota de produção e passei por tudo isso. Então o sistema puxado é aquele que a máquina, que a linha, que o processo exige, solicita. E aí tem outra ferramenta do sistema Toyota de produção. Que ferramenta é essa? Kanban, que também é outro curso isolado dentro do curso de melhoria contínua, mas que também faz parte do Greenbelt. Kanban são os cartões que controlam a movimentação dessas peças, para que eles cheguem no momento certo. E aí você tem outra ferramenta chamada fluxo contínuo. O que é fluxo contínuo? O nome já está dizendo, é não parar o processo. Esse fluxo tem que ser contínuo, porque se eu parar minha máquina para chegar a rótulo, eu gerei uma parada. Lá nos 8 desperdícios tem tempo de parada, que é um desperdício, e tem também, que é o tempo de espera, e tem também superprodução. Ninguém quer nem superprodução, nem é fabricar mais do que o necessário, nem quer que a máquina pare por falta de matéria-prima, ok? E aqui embaixo você tem o SMED. O que é SMED? É uma sigla para troca rápida de ferramentas. Quando você troca uma linha de um produto para o outro, você tem uma coisa que a gente chama setup. É a troca de ferramental, é a mudança de linha. Na indústria alimentícia, essa mudança de linha pode ser a troca da embalagem ou a troca de sabor. Isto eu vou cortar. Tô falando mais rápido agora, nega? Mas eu tô falando assim, eu não tô falando explicado, dando ênfase. Veja só, eu tô com a imagem e tudo isso tá aqui, ó. Não é digno de mérito, não. Tudo isso aqui tá aqui, os termos todinhos de japonês. Eu sou foda. Outra ferramenta da primeira coluna do sistema Toyota de produção. Tá aqui no alicerce, ó. Reijunka, trabalho padronizado e Kaizen. O que é Reijunka? Uma produção nivelada. Minha gente, adianta eu ter uma máquina mais rápida do que a outra. Se essa máquina for mais rápida do que a outra, ela vai processar a matéria-prima de forma mais rápida. E essa matéria-prima que já se transformou, entenda comigo, eu vou trazer um conceito de materiais, de gestão de materiais. Matéria-prima é quando está no almoxarifado. Aprenda uma coisa muito importante que muita gente não sabe. A partir do momento que a matéria-prima é transportada do almoxarifado para a área de produção, ela já se transformou, já houve valor agregado, já houve transporte, já houve o custo da mão de obra que transportou. Estão me entendendo? Então ela já deixou de ser matéria-prima, ela já se transformou de um produto em processamento. Então, se eu tenho uma máquina muito rápida, ela vai acumular a entrada da máquina seguinte. O que vai acontecer comigo, enquanto máquina, enquanto linha? Vou ter que parar até a linha seguinte ou até a máquina seguinte e esvaziar sua entrada para eu continuar enviando. Me entenderam? Isso é Reijunka. É nivelar a produção. E no alicerce também você tem o Kaizen. Por quê? Porque eu obtenho essas melhorias através dos eventos Kaizens. Mas qual é o título dessa coluna? Jidoka. O que é Jidoka? É o operador poder intervir na linha para que problemas não passem
para a linha seguinte, para que o produto que ele está produzindo ou manuseando não saia com defeito e não venha provocar uma parada por problema na linha seguinte, ok? Aí vem parar e registrar as anomalias para que elas sejam corrigidas, separar trabalho humano do trabalho das máquinas e o Pokaioke. O que é Pokaioke? O Pokaioke são dispositivos anti-falha, são dispositivos que os projetistas, que os greenbelts, que os engenheiros da fábrica e os operadores também projetam para que, se ele confeccionar alguma coisa errada, ele rapidamente identifique o erro através de gabaritos, através de ferramentas. Pensem comigo, as tomadas antes eram 2 pinos, agora são 3 pinos. Você tem um pino central que é terra. Tem como você inverter a tomada, o plug, e colocar na tomada errado? Não, ela só entra na forma correta. Por que isso? Porque esse pino gerou um Pokaioke, gerou um gabarito que só entra de forma correta. Me entenderam, gente? Qual é o foco do TPS? O foco é no cliente, o telhado é o cliente. É o cliente quem afere minha produção, se está boa ou se está ruim. E qual é o objetivo? Alta qualidade, baixo custo e menor lead time. Para quem não sabe, lead time é o tempo decorrido entre a entrada do pedido de produção e o efetivo recebimento da venda do produto final acabado. Algumas empresas aferem ou medem o lead time quando você termina de produzir e transporta para o depósito de produto final acabado. Mas pense comigo, se esse material, se esse produto acabado, imagina um veículo está concluído e ele vai para um depósito e fica lá parado sem vender, por uma questão de demanda de mercado, porque o mercado está saturado, por qualquer situação como a pandemia do coronavírus. Todo esse custo que eu coloquei nesse veículo, ele vai ficar parado até o cliente comprar, pagar e eu me capitalizar. Enquanto isso, os meus fornecedores vão me cobrar as matérias-primas que eles forneceram. De onde eu vou tirar esse dinheiro? Vou tirar do capital de giro da empresa. Vou chegar no nível a mais. Se eu não tiver esse dinheiro no capital de giro da empresa, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que tirar dinheiro emprestado, seja vendendo ações, ou seja, eu fragmento meu patrimônio, porque eu vou vender ações, eu vou ter mais acionistas, e acionistas também são donos do negócio, ou vou pedir dinheiro emprestado em banco, que não é nada saudável por causa dos juros. Então vocês entenderam que o lead time tem que ser o menor possível. Pense na melhor situação do mundo. Se eu passo 18 horas para produzir um veículo, desde a entrada da chapa de aço ao primeiro processo, que é a pressagem de alguma parte do veículo, 18 horas depois esse carro está testado e pronto para uso, e ele é vendido, é emitido a nota fiscal de saída. A partir dali, a concessionária, quando vender o veículo, já vai pagar a fábrica, certo? Não seria a melhor situação possível esse lead time pequeno? Agora, se em vez disso esse carro passar 3 meses num depósito, o que é que vai acontecer com a empresa? Vai se descapitalizar. Está vendo como uma das ferramentas do sistema Toyota de produção é reduzir o lead time? Me entenderam, gente? Vamos em frente. Estamos apenas na introdução. Aqui eu tenho um pequeno resumo do sistema Toyota de produção, aqui usado na área de serviço, no hospital. E você vai ver como é legal o sistema Toyota de produção utilizado em saúde. Beleza? Vamos em frente. Eu também vou postar o link deste vídeo no curso
porque se você não estiver conseguindo escutá-lo, você escuta através do link, ok? Acordo fechado. Qualidade, eficiência e produtividade. Estas são características frequentemente associadas aos automóveis que produzimos e à nossa forma de trabalhar. Nós, da Toyota, nos empenhamos há mais de 70 anos na melhoria e aprimoramento de nossos processos para que nossa marca sempre esteja ligada à qualidade. Esse método de trabalho, seguido por todos nós da Toyota, é o TPS, Sistema Toyota de Produção. O TPS é um sistema de produção baseado na filosofia de eliminar completamente todos os desperdícios nos processos de produção e constantemente buscar pelo método mais eficiente. Eliminar desperdícios é uma ferramenta muito poderosa quando se busca trabalhar com efetividade. O TPS nos orienta na análise de todos os aspectos do processo, desde o espaço de trabalho até a forma de produzir. Com o sucesso da utilização do TPS no dia a dia da Toyota, percebemos que o sistema pode colaborar com o desenvolvimento da sociedade em geral. A busca da melhoria contínua pode ser usada para melhorar os métodos de trabalho em qualquer atividade. A partir daí, a Toyota criou uma divisão que é para manter a essência do TPS e aplicar em outras empresas e também em organizações não governamentais. Um dos exemplos de sucesso no Brasil foi a parceria com um tradicional hospital da cidade de São Paulo, o Hospital Santa Cruz. Aqui, trabalhando junto com a equipe do hospital, identificamos que o ideal seria iniciar pelo pronto atendimento, por ser um setor complexo e que necessitava de mais agilidade. O nosso intuito é estar sempre buscando por mudanças, conceitos novos para reduzir o tempo, ganhar agilidade, qualidade e segurança no serviço que é prestado ao nosso cliente. A equipe do TPS começou com uma análise do espaço e dos processos envolvidos, para assim identificar esforços e desperdícios desnecessários. Enfim, para que os procedimentos no PA fossem mais lineares. Detectamos que havia uma perda de eficiência nas salas de espera, onde os pacientes tinham que ir e vir constantemente de salas diferentes. Outro problema era organizar as salas de forma que os médicos sempre soubessem onde encontrar seus pacientes. Baseados no TPS, reformatamos a distribuição das salas, permitindo que pacientes e médicos tivessem um fluxo contínuo. Esta ação permitiu que o tempo médio de espera dos pacientes se reduzisse em aproximadamente 30 minutos. Outro exemplo é o processo de coleta de medicamentos e equipamentos da enfermagem. Antes, os enfermeiros tinham de se movimentar de um lado a outro da bancada de trabalho, muitas vezes. Um esforço desnecessário que tomava o tempo e a energia das equipes. Com uma reordenação dos materiais, o trabalho é mais contínuo e o tempo de preparação foi reduzido em 22%. Os ótimos resultados que atingimos não seriam possíveis sem a completa integração entre a nossa equipe e as equipes do hospital. Para nós, isso tem uma grande alegria receber esse sistema Toyota que é bastante aplicável também num hospital que atendemos pessoas, atendemos para salvar a vida. Isso que faz a diferença. I've been a student of the Toyota production system for 30 years. And I've always believed that the Toyota production system could be utilized anywhere to do anything. As you saw in the video, it was used in a very important institution, a hospital. That the employees improved their jobs, and you could see the smiles on their face and less stress in doing your work. And also the biggest benefit are the clients. The wait time is reduced. But more importantly, I want to thank the hospital team because it took courage to take on a project like this, to be open-minded to new ideas to improve their processes, to improve their company, but most importantly, improve customer satisfaction. Vocês viram aí o vídeo do sistema Toyota de produção. Eles têm até uma divisão na Toyota, um instituto sem fins lucrativos, que visa
implantar sistema Toyota de produção em organizações não governamentais, para proliferar, para disseminar a cultura do sistema Toyota de produção. E vocês viram o uso super eficiente do sistema Toyota de produção em um hospital. Cada vez mais tem aumentado a participação de empresas prestadoras de serviço na adesão das práticas, das boas práticas do sistema Toyota de produção. Eu mesmo tive a oportunidade de formar médicos em Green Belt e Black Belt, todos oriundos da rede hospitalar, profissionais de alto renome, como um dos consultores do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um dos hospitais de referência no Brasil. E ele aplicou com muita eficiência, com muita eficácia, com um retorno muito bom no Sírio-Libanês, as boas práticas do Lean e do Six Sigma. Vamos dar continuidade aqui, gente. Para entender o fenômeno da produção enxuta, deve-se aprender as ferramentas embutidas na filosofia e enxergar como elas estão entrelaçadas. Já estava dizendo para vocês, vocês viram a casa do Kaizen, a casa do sistema Toyota de produção. O Kaizen é uma dessas ferramentas. O Kaizen e a produção enxuta muitas vezes são confundidas. Por que isso? Porque tem empresas que implantam uma ferramenta do sistema Toyota de produção, como por exemplo, eliminação dos 8 desperdícios, como por exemplo, troca rápida de ferramental, que é a redução de setup, como por exemplo, o Kanban, como por exemplo, o Kaizen, como por exemplo, o Just in Time, e diz que implantou o sistema Toyota de produção, ou produção enxuta. A gente que já trabalha com o sistema Toyota de produção há muitos anos, acha de certa forma até cômico, porque o sistema Toyota de produção, Taishi Ohno costumava dizer, por mais que eu aprenda, e eu estou falando do criador, na verdade, para ser cientista aqui, porque eu prezo muito pela ciência, o sistema Toyota de produção começou antes de Taishi Ohno, nos teares. Tanto é que eles foram referências na fabricação de teares. Eles criaram teares automáticos quando não havia eletrônica. Teares começaram de madeira, depois migraram para metal e eles já bolaram sensores para parar o tear quando o fio de algodão quebrava, para evitar parada. Então você vê que isso é antes de Taishi Ohno. Mas ele foi perspicaz, porque ele observou essas melhorias que os fundadores da Toyota, Ishiro Toyoda, Kishiro Toyoda, os fundadores, tá? Eles já tinham implantado várias melhorias. Então, Taishi Ohno era um gênio. Eu digo era porque ele já faleceu. Então, ele observando essas melhorias aplicadas nos teares, aprimorou, catalogou, registrou e aplicou na indústria automotiva quando ele foi transferido em 1947, no começo da carreira dele, beleza? Então, como eu estava dizendo, eu acho engraçado quando as pessoas dizem assim, eu agora estou praticando a produção enxuta, eu estou implantando a produção enxuta na minha empresa. Aí quando a gente faz a visita na empresa, a pessoa está implantando uma ferramenta, que por exemplo é Kaizen, que é a sigla de melhoria contínua, ou melhorar sempre, ou amanhã sempre melhor do que hoje. Amanhã sempre melhor do que hoje, ok? E ainda tem gente que confunde Kaizen com PDCA. Kaizen é sistema Toyota de produção. PDCA foi criado por Schwartz, que é o criador do CEP, e disseminado por Deming, que era discípulo de Schwartz. Veja quanta mistura fazem, ok? Mas eu estou aqui para esclarecer. Vamos para o tópico 2. O que é Kaizen, ok?